Glória a Deus, glórias a Deus. Eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão, ao terceiro dia do nosso propósito da oração da gratidão. E nós estamos nos colocando na presença de Deus tão somente para agradecer, reconhecer ao Senhor, reconhecer a sua bondade, sua misericórdia, entregar a Ele a glória que lhe é devida com o coração grato. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas e até nós mesmos somos muito dispostos a nos colocar na presença de Deus para pedir. Muitas vezes a gente vai fazer uma oração e o nosso conteúdo de oração é preenchido por pedidos, pedidos e mais pedidos. Porque uma coisa é certa, quanto mais nós temos, muitas vezes mais precisamos, e a gente fica nesse ciclo de se colocar diante de Deus somente para pedir. E pouco nós nos colocamos em oração para agradecer. Então, aproveite esse momento, pegue esses dias aonde nós estamos orando, agradecendo, reconhecendo, trazendo à memória os feitos e as obras de Deus e demonstre a Deus também o seu reconhecimento, tá bom? Pela porta que Ele abriu, pelo casamento que Ele te deu, pela família maravilhosa que você tem, pelo pão à sua mesa que Ele não tem deixado faltar. Nós não podemos ser somente aqueles que pedem, mas precisamos também ter um coração grato e demonstrar ao Senhor a nossa gratidão através da nossa atitude. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com todos os irmãos que está aqui no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, que nos diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, que gesto humilde deste homem. A palavra diz que ele era leproso, junto com os 9. Eram 10 homens que estavam e haviam sido atingidos por esta enfermidade da lepra. E quando eles avistaram Jesus de longe, os 10, levantaram a voz e eles clamaram: Mestre, tenha misericórdia de nós. Os 10 unidos, eles clamam pedindo a misericórdia de Deus, do Filho de Deus ali no momento. E a palavra diz que Jesus fala para eles: vão diante aos sacerdotes e se mostrem para eles. E eles, num ato de fé, de obediência, eles seguem diante do caminho e vão para se apresentar ao sacerdote. Só que antes que mesmo que eles chegassem até os sacerdotes, todos os 10 são curados. Eles são limpos. Só que 9 seguem e um só para. E esse um que para, ele não consegue ir adiante, se apresentar ao sacerdote sem antes voltar para agradecer. Ele volta e a palavra diz que ele volta glorificando a Deus em alta voz. No coração dele havia um sentimento de gratidão muito grande. E a gente se pergunta o que aconteceu com os 9. Porque eles não retornaram para agradecer a Jesus. E é interessante porque Jesus demonstra aqui
que ele se importa sim com aqueles também que não voltam para agradecer. A palavra diz que esse homem que é curado da lepra, nesse ato de gratidão, ele volta e a gratidão dele era tão tamanha que ele se prostra aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e ele começa a dar graças ao Senhor, agradecer ao Senhor pela cura que ele havia recebido. E ele era um samaritano. Então, quando nós olhamos, muitas vezes a gente pensa que alguém que deve ser ou que vai agir com ingratidão demonstra o contrário, né? Esse mesmo é o que age com gratidão. É o que demonstra o agradecimento, o gesto nobre, a humildade de reconhecer o feito recebido em sua vida. Esse homem era samaritano, não era um judeu, mas ele voltou para agradecer, porque ele reconheceu a atuação do Filho de Deus sobre a sua vida. Ele não podia se apresentar diante do sacerdote como se nada tivesse acontecido, né, esquecendo do que se passou lá atrás. Não, mas ele para tudo. Antes de ir diante do sacerdote, ele volta para ir agradecer ao Senhor Jesus. E quantas vezes, irmãos, recebemos bênçãos, pessoas recebem bênçãos, elas vão diante do Senhor, pedem, o Senhor dá, e muitas vezes viram as costas e não voltam nem sequer para agradecer. Então esta palavra nos traz um grande ensinamento de que é necessário não somente receber a bênção, porque na hora da necessidade a gente clama, a gente pede, a gente ora, a gente chora, mas na hora de voltar para agradecer se esquece. Então que não sejamos ingratos, de não recordarmos os feitos do Senhor. Talvez você está num tempo da sua vida onde você não tem uma bênção, uma vitória aí fresquinha, né, para você celebrar, testemunhar, contar, né, na sua congregação, edificar a fé de alguém com um testemunho fresco recebido agora. Mas você tem com certeza algo que Deus fez sim pela sua vida e não importa o tempo, porque a bênção, irmão, recebida, ela não envelhece, né? Você guarda ali aquele testemunho no seu coração e ele serve para edificar tanto a sua fé quanto a fé daquele que te ouve. Então conte, traga a memória, edifique a fé de alguém, celebre a Deus pela conquista, pela providência, pela cura, pela restauração, por aquilo que Deus fez na sua vida. Ah, Juliane, mas não foi hoje, não é uma bênção que eu recebi agora, não importa. Permaneça demonstrando gratidão ao Senhor, porque talvez a bênção que você está esperando, enquanto você está declarando e contando esta bênção passada, Deus vai operando, vai trabalhando para entregar nas suas mãos a vitória que você está aguardando. É interessante, irmãos, no versículo 17, porque diz que enquanto esse homem agradecia prostrado aos pés de Jesus, Jesus responde para ele e pergunta, né, dizendo, não foram 10 os limpos? Não foram 10 que foram curados? Porque Jesus, sendo filho de Deus, 100% homem, 100% Deus ali em seu poder na humanidade, ele sabia que junto com aquele homem, os outros 9 também haviam sido curados. E ali ele pergunta, e onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Tá vendo aí, irmãos? Então, Jesus, ele espera que quando ele venha fazer algo na nossa vida, ele venha entregar uma vitória, uma bênção, uma grande conquista, a gente volte para agradecer. Porque Deus, ele quer ser glorificado através do que ele fez na sua vida. E se você não voltar para agradecer, como ele será glorificado? Então volte para agradecer. Ele é soberano, ele é grande, ele realiza e ele faz. Mas ele também quer ver o teu sentimento de gratidão. O meu sentimento de gratidão por aquilo que ele realizou. E a palavra segue dizendo que Jesus olha para aquele homem e diz para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então Jesus se agradou da atitude daquele homem, daquele único homem. Entre os 10, ele foi o único que voltou para glorificar a Deus pelo que o Senhor fez na vida dele, o curando, livrando ele, arrancando dele aquele mal, aquela enfermidade
que estava sobre a vida dele. Que nós tenhamos um coração grato, irmãos. Que nós tenhamos um coração que reconhece aquilo que Jesus faz por nós. E eu torno a dizer, não importa se você não recebeu o seu milagre que você espera, aquilo que você deseja, reviravolta na sua vida que você quer, não importa se você não recebeu ainda, mas traga à sua memória os feitos do Senhor. Traga à sua memória o livramento que Ele te deu. Traga à sua memória a providência, a cura, aquilo que Ele operou, a bênção que talvez tão pequena aos olhos de alguém, né? E até mesmo aos teus olhos de você dizer, mas eu vou contar isso aqui. Conte, celebre, agradeça em oração. É tempo de demonstrar ao Senhor a nossa gratidão. Seja grato pela cama que você tem para deitar e dormir. Seja grato pelo pão à sua mesa, pela vestimenta, ainda que não seja nova ou a que você queria, mas agradeça, porque Deus se agrada de um coração que é grato. Amém? Eu quero nesse momento orar junto com cada um de vocês. Altíssimo Deus, eterno e maravilhoso Pai, diante da tua presença, Senhor, nós louvamos o seu nome. Engrandecemos ao Senhor na beleza da tua santidade, Pai. Pedimos o perdão por todos os nossos pecados, falhas, transgressões cometidos em tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, de cada um de nós, nos perdoando, Senhor, nos purificando, meu Deus, de todo pecado. Senhor, nesta hora de oração, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigada, Senhor, por todas as tuas bênçãos concedidas, Senhor, para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tuas operações, por cada livramento, cada providência. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, sua misericórdia. Obrigada pelo seu perdão diário e cotidiano que o Senhor nos entrega, Senhor. Muito obrigada pelo sacrifício da cruz do Calvário, Senhor Jesus, realizado por cada um de nós. Obrigada por abrir os nossos olhos acerca do pecado, acerca da sua palavra e da gloriosa salvação. Nós te agradecemos, porque como diz a sua palavra, Senhor, lá em João, Senhor amado, que não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Obrigada por ter nos escolhido, Senhor, mesmo com tantos defeitos, com tantas falhas, errôneos, Senhor, muitas vezes na tua presença, fracos, Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Muito obrigada pela força, muito obrigada pelo ânimo que o Senhor tem nos concedido, Senhor, mesmo em meio à nossa fraqueza, para estarmos de pé na tua presença. Eu te agradeço. Os teus filhos te agradecem, Senhor. Contempla o coração desta irmã, Senhor, que te agradece nesse momento, por tudo que o Senhor tem realizado na casa dela, na vida dela. Obrigada, Senhor. Nós não somos merecedores e reconhecemos. E somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Louvamos o seu nome. Receba a honra, receba a glória, Jesus. Receba o louvor, receba a nossa adoração, que entregamos ao Senhor nesse momento. Reconhecemos que não há outro Deus como o Senhor. Não há, Senhor, tu és maravilhoso. E entregamos a nossa gratidão a ti. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela nossa família. Obrigada, Senhor amado, pelo seu amor derramado em nossos corações. Nós te amamos, Senhor. Nos ajude a te servir em verdade, em espírito, Senhor, caminhando na tua presença e fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, de todo o nosso coração, por todas as tuas obras e realizações, Senhor, em nossa vida. Obrigada, Pai, obrigada. Que Deus abençoe meu irmão, a sua vida, minha irmã, o seu lar, que a paz, eu declaro neste momento,
Que a paz do Deus de Israel seja sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Um coração grato agrada ao Senhor Deus. Amém? Eu peço com muito carinho a todos os irmãos, você que ainda não é inscrito aqui no canal Maná do Céu, se inscreva, ative o sininho, compartilhe conosco o seu comentário, seu pedido de oração, tá bom? Fiquem todos na doce paz do Senhor, eu fico por aqui, o Senhor nos permitindo, amanhã nós estamos de volta no 4º dia da nossa oração da gratidão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.